Você já teve a sensação de que após trabalhar a vida toda contribuindo para o INSS, logo na hora da sua aposentadoria, o INSS está pagando menos do que você tem direito? Se esse é o seu caso, eu vou te explicar hoje o que você deve fazer para reverter essa situação, caso realmente o benefício esteja sendo pago no valor errado. Então, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. E primeiro de tudo, a velha orientação de sempre. Se inscreva, ative as notificações para que você fique sempre bem informado sobre os seus direitos. Compartilhe com seus amigos, com seus conhecidos, deixe o like aqui para que mais pessoas sejam impactadas por esse conteúdo. E se ficar com alguma dúvida, deixa lá nos comentários ou então também a sua sugestão de pauta. Então vamos lá, o que acontece? Quando o segurado, o trabalhador, dá entrada no benefício no INSS, o INSS vai analisar uma série de requisitos e fatores. Para isso, ele utiliza principalmente o seu banco de dados, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Invariavelmente, é comum que existam erros nesse banco de dados. Infelizmente, isso acontece com uma frequência muito grande, tá certo? O INSS também deveria analisar outros documentos, mas ele termina confiando muito ali no banco de dados e algumas vezes passa batido esses erros, justamente porque o servidor ele não confere os outros documentos apresentados, e termina confiando apenas no banco de dados. Ou o servidor ou o sistema, algumas concessões passam diretamente pelo sistema sem interferência humana. Então, o sistema já defere o benefício, faz o cálculo com base nas informações que estão nesse Cadastro Nacional de Informações Sociais e termina não analisando outros documentos. E como o segurado, muitas vezes ele está desacompanhado de um profissional especializado, ele não apresenta um requerimento da forma adequada. Ele simplesmente entra ali no portal do Meu INSS, clica nos botões falando que quer a sua aposentadoria, apresenta alguns documentos exigidos e pronto. Ele não apresenta outras informações. Então, o adequado seria apresentar um requerimento escrito, A gente junta esse requerimento ali no portal do Meu INSS, informando, o salário de tal local está errado, o vínculo em tal situação precisa ser corrigido. Isso termina não sendo feito. Então, termina que o segurado recebe esse valor, quando tem deferido, algumas situações terminam sendo negado, mas quando ele consegue receber o benefício, muitas vezes recebe com um valor menor, certo? E aí ele precisa entrar com um processo de revisão. Esse processo de revisão ele pode ser feito na via administrativa e também na via judicial, e pode ter como fundamento argumentos de fato ou argumentos legais. O que danado isso quer dizer, Breno? Acontece o seguinte: primeiro, via administrativa, você não é obrigado a entrar com pedido de revisão, caso os fatos que você vai questionar já tenham sido apresentados ao INSS. Por exemplo, você apresentou a sua carteira de trabalho, lá constava um vínculo de emprego X e o INSS não considerou esse vínculo de emprego. Ele concedeu a sua aposentadoria, mas esse vínculo específico que a gente está comentando não foi considerado pelo INSS na hora de conceder o seu benefício. Com isso, você está recebendo menos do que tem direito. Então, nessa situação, você pode entrar com um processo direto na via judicial. E aí você vai informar para o juiz: o INSS não considerou esse vínculo e isso me causou um prejuízo. Eu preciso que seja feita essa correção. Ponto. Agora, você não apresentou, a carteira de trabalho foi extraviada, você não encontrou por algum motivo, e aí o INSS não tinha como analisar esse vínculo X específico que a gente está comentando. Então, nesse caso, você vai ter que entrar primeiro com um processo administrativo apresentando essa situação para o INSS, tá bom? O mesmo acontece, por exemplo, se depois você constata ali erros nas remunerações informadas para o INSS. É muito comum, por exemplo, que a empresa pague o valor considerando apenas o salário do funcionário sem considerar comissões, por exemplo. Isso pode acontecer. E aí o que acontece é que o salário fica distorcido.
Por exemplo, trabalhador que ganha um salário mínimo fixo e mais percentual de comissão de vendas, vamos supor. Então, digamos que todo mês ele consegue fazer 2.000, 3.000. Em vez da empresa pagar sobre esse valor, o salário mais as comissões, a empresa paga exclusivamente sobre o salário fixo, né, sobre o salário mínimo. E aí isso gera prejuízo também na hora da aposentadoria. Então é importante que você tenha os documentos guardados, principalmente seus contra-cheques, né, os olerites. Eu sei que é difícil fazer a guarda desses documentos, conservar esses documentos por tanto tempo, mas é importante que você tenha esses documentos guardados, certo? Com esses documentos você consegue comprovar que o salário informado lá para o INSS estava errado. E aí o INSS tem que fazer a correção. Então, voltando para a nossa situação. Você não apresentou isso para o INSS e aí você não vai poder entrar direto na via judicial. Vai ser necessário entrar primeiro administrativamente. E aí, se o INSS negar, aí sim você entra com o processo judicial. Então, vamos lá recapitular. O INSS já foi informado de um erro no Cadastro Nacional de Informação na hora do pedido da aposentadoria e ele não fez a correção, causando prejuízo para o segurado. Nesse caso, você vai entrar com um processo direto na via judicial pedindo a correção tanto desses vínculos quanto do valor da sua aposentadoria. Agora, o INSS não foi informado do erro e concedeu a aposentadoria. Você precisa primeiro entrar administrativamente, informando desse erro no vínculo, desse erro nas contribuições, para que o INSS avalie o seu caso. Se ele conceder a correção, tudo ótimo, situação encerrada. Se o INSS não concedeu a correção, a gente precisa partir para a via judicial. Isso são as correções de fato. Breno, e as danadas correções com base em teses judiciais, as correções legais que você comentou? Essa correção é baseada em algum erro de interpretação da lei que o INSS tenha cometido ou em teses apresentadas na esfera judicial. Por exemplo, o STF vai julgar, a qualquer momento, aí já está em pauta, o julgamento da revisão da vida toda. Então, essa é uma tese judicial, uma tese legal. O INSS não consegue o benefício avaliando a revisão da vida toda. Ele consegue o benefício com base na legislação vigente no momento do pedido. Então, se o STF autorizar a revisão da vida toda, a gente vai ter aí uma revisão com base na jurisprudência, numa decisão judicial, tá certo? Então, esses são os dois tipos de revisão que a gente pode ter. Revisão por causa de um fato errado avaliado pelo INSS ou uma revisão com base em erro de interpretação ou em decisão judicial. Em qualquer desses casos, a gente tem que analisar ou entra primeiro com pedido administrativo e, dependendo de alguns casos, como eu expliquei, a gente pode ter também pedido direto na via judicial, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se ficou com dúvida, deixe aqui nos comentários se tem sugestão de pauta, tá bom? Sempre analise a sua carta de concessão e veja se existe algum tipo de erro pelo INSS, porque aí a gente pode fazer esse pedido de correção.